Então, hoje nós vamos começar com Rui Fernando Rodrigues, né, que é um gerente ouro, e eu coloquei algumas frases que destacam cada um deles, né? Eu coloquei esta que diz: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Eduardo Galeano. E depois vamos ter a continuação com João Carlos de Martini, gerente, terapeuta, iridólogo e naturopata, também um profissional, além de gerente da área da saúde, de muitos anos de experiência, de estudo, de compromisso com a qualidade de vida de pessoas. Então, eu coloquei: com determinação é possível conquistar o inimaginável. Saia da sua zona de conforto e vá mais longe. Então, neste momento, eu passo a palavra para Rui Fernando Rodrigues. Seja bem-vindo, Rui. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Realmente, obrigado aí pela a frase, ela vem bem ao encontro, né, dessa trajetória que nós temos com o Forever Live. Então, esse grande empreendimento, ele é importante porque ele ajuda a gente a conquistar os sonhos, como o Demartini estava mostrando aí a casa dele, né? Muitas coisas a gente vai transformando, mas principalmente nessa trajetória a gente vai nos transformando. Então, há 15 anos, quando eu conheci esse empreendimento, era uma outra pessoa, com outros resultados, e a Forever tem me ajudado numa transformação realmente fantástica. E agora, nesse final de semana, eu fui pegar um produto para uma cliente aí, peguei a bicicleta, aproveitei para fazer exercício, passear, divertir e trabalhar ao mesmo tempo. Então, até se divertindo, a gente ganha dinheiro nesse negócio, né? Então, vamos lá, vamos fazer a apresentação, vou mostrar um pouquinho dessa gigante, dessa oportunidade que nós temos, né? Então, a Forever Living, ela completou no dia 13, agora 43 anos de presença no mercado mundial. Então, isso aí é uma coisa que poucas empresas conseguem, né? Mais de 12 milhões de empreendedores, né? A empresa tem um faturamento fantástico, né? 12 bilhões ao ano, e hoje está presente em mais de 160 países. Essa solidez, essa solidez da empresa, ela nos dá muita confiança para desenvolver o nosso empreendimento. A empresa nunca saiu de nenhum país que ela entrou, e aqui no Brasil ela já está presente há 25 anos, e ainda nós nem começamos esse trabalho, né? Então, a gente sempre pergunta para as pessoas, né? Qual é a sua prioridade no momento? É saúde, é tempo, é dinheiro, é família? No meu caso, quando eu conheci Forever, era tudo isso, né? Aliás, a família não, a gente sempre convivia muito com a família, mas não tinha tempo para essa convivência, dinheiro muito menos, e a saúde, quando a gente está com problemas financeiros, em geral, a gente come mal, né? Se alimenta mal, e tudo isso a Forever também nos vai dando consciência sobre a nossa saúde. Depois nós vamos ter aí mais uma palestra fantástica do João Carlos de Martini, falando sobre uma coisa que muitas pessoas têm e nem sabem o que tem. Pode passar, Milene? Então, como eu falei, a empresa tem uma estrutura fantástica, né? Ela está localizada lá no Arizona. Então, toda essa estrutura está a nosso serviço. Nós somos parceiros dessa empresa e nós não precisamos nos preocupar com nada. A empresa produz os produtos, ela faz toda a burocracia para nós. O nosso trabalho é abrir mercado para a empresa, seja no atacado, seja no varejo. Isso é uma coisa fantástica. Fazendo as coisas que normalmente a gente já fazia antigamente. Pode passar. Então, cada país que a empresa entra, ela tem uma sede própria, né? Por que ela tem uma sede própria? É ela mostrar para os seus empreendedores que ela não veio a passeio, que ela não alugou uma salinha lá na Avenida Paulista e, se der certo, ela fica, se não der, ela vai embora, como muitas empresas fazem. A empresa vem, se instala, comprou aqui no Brasil, né, uma sede
hoje avaliado em mais de 10 milhões de dólares no bairro Botafogo, que nos dá, a gente vê a robustez da empresa. Pode passar? Então, o nosso negócio é uma coisa simples. Nós fazíamos lá fora muitas coisas, né? Era recomendar um livro, um filme, um produto que a gente usava, várias pessoas, né? O meu sobrinho, eu posso citar muito esse exemplo, hoje é um empreendedor da Forever, está desenvolvendo um trabalho bem legal, e ele, através do conhecimento dele, me vendeu um computador, me vendeu um automóvel, me vendeu um celular e outras coisas por indicação dele, sem ganhar nenhum centavo por isso. E eu perguntava para ele, cara, olha, tu me vendeu um carro de 61 mil reais, e quanto tu ganhou por isso? Ah, não ganhei nada. Então, pensa, aqui na Forever nós vamos fazer a mesma coisa. Tá? Nós vamos recomendar produtos de qualidade para as pessoas terem qualidade de vida e nós vamos ser remunerados por isso. Então, o que nós fazemos? Nós trocamos os produtos, por exemplo, eu tenho uma empresa, tá? Uma franquia da Forever. É inadmissível que eu vá usar qualquer produto fora da linha da Forever que tenha concorrência, entende? Então, as pessoas precisam entender. Eu preciso usar o desodorante da Forever Livre, o gel dental da Forever Livre, tomar banho com os produtos da Forever Livre, shampoo, condicionador, sabonete. E isso nós já fazíamos e vamos continuar fazendo para o resto da vida. Então, nós simplesmente vamos trocar hábitos. Nós vamos fazer a nossa vida ficar melhor, nós vamos nos apaixonar por esses produtos. Não tem como não se apaixonar, né, porque eles realmente dão resultados fantásticos para a gente. E a gente vai naturalmente recomendar. Por exemplo, muita gente diz assim, eu não gosto de venda. Sim, mas a venda ela está presente em cada momento de nossas vidas. Nós nos vendemos a cada momento. Então, o que nós fazemos? Quando nós recomendamos um livro, quando nós recomendamos um cinema, um filme, uma pizzaria, nós estamos vendendo uma ideia. Olha, vai lá na pizzaria do seu João, que lá tem uma pizza maravilhosa. Quanto que a gente ganha por isso? Nada. Aqui na Forever nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que fazemos lá fora, só que de uma forma profissional. Nós vamos nos profissionalizando, nós vamos tendo treinamentos, né? E o legal é o seguinte, eu gosto muito de falar aqui, é uma faculdade, né? As pessoas entender que um negócio é um projeto de 2 a 5 anos, se ela fizer aquilo que nós recomendarmos, que ninguém tem chefe, né? Nós vamos naturalmente mudar. Não tem como. A pessoa tem que ser muito hermética para não mudar nesse processo. E aí os resultados vão aparecendo naturalmente. E aí, o que eu falo para as pessoas? A tua pele não está 65 anos. Digo, olha, é os produtos da Forever. Tu já vem fazer propaganda da Forever? Não, foi tu que falou que a minha pele está boa e eu estou dizendo o que eu faço para ter esse resultado. Então, isto é uma consequência natural. E, além de tudo, né, eu tive vários resultados de saúde aí, em relação à coluna, problemas cardiovasculares, problemas digestivos, de gastrite, tudo com os produtos da Forever. Não são remédio, mas fazem com que o nosso organismo se modifique e vá tendo resultados fantásticos, maravilhosos. Então, para você que é novo, que está chegando agora, parece muito bom para ser verdade, mas eu posso garantir que é muito melhor do que isso. Que a gente ainda recém está começando a entender o processo, tá? Da minha parte era isso, Milene, eu espero ter contribuído, e pense bem, olha, essa palavra persistência, ela tem muito a ver comigo, porque eu conheci esse empreendimento, eu não tinha nenhuma noção de empreendedorismo, de empresarial, não tinha nenhuma visão, e eu vou dizer para vocês que em muitos momentos eu pensei em desistir desse negócio, mas graças a Deus me iluminou, me deu visão para eu persistir. E hoje os resultados confirmam que eu tomei a melhor decisão. Então vem com a gente, vamos juntos fazer a grandeza e mudar nossas vidas para realizar os nossos sonhos. Bom dia, boa semana a todos. Muito obrigada, Rui. Vamos ver rapidamente, então, um vídeo e já passamos para João Carlos de Martins.
Nossas vidas são moldadas pelas decisões que tomamos. A maioria das decisões são de pouca importância. Algumas são grandes. Algumas têm o poder de mudar as nossas vidas para sempre. Nem sempre reconhecemos o poder dessas decisões no momento. Somente quando olhamos para trás, nós nos espantamos como a vida pode mudar. Em um olhar, em uma ideia, ou simplesmente encontrar a coragem de agir. Estas decisões de mudança de vida nos definem. Elas determinam como direcionamos nossos dias, como ganhar a vida, com quem podemos trabalhar e jogar. Vemos outras pessoas que parecem ter mais liberdade, mais tempo, mais controle de suas vidas. E nós queremos saber, eu poderia ser assim? Eu poderia mudar o curso da minha vida? A vida da minha família? Cada momento detém novas possibilidades. Cada decisão abre novas oportunidades. Quando vivemos com esperança e coragem, quando nos abrimos para a possibilidade de um futuro melhor, vemos com novos olhos, com uma visão mais clara. E mais uma vez, podemos nos espantar em como nossas vidas podem ser mudadas para sempre, em apenas um momento, com uma única decisão. Você está pronto para essa mudança? É este o seu momento? Bom dia, João Carlos. Está pronto para começar? Bom Seu dia, bom microfone dia. está desligado o microfone, João Carlos. Claro, eu pedi para te desligar o teu e esqueci de ligar o meu. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Eu digo que eu estou usando óculos hoje porque eu queria aumentar minha tela, mas eu não consegui, tchê. Tudo bem. Então, de vez em quando a gente bota, né? Tu sabe que quem... Eu digo tu porque é como se eu estivesse falando individual com cada pessoa, né? Como se eu estivesse na frente de uma avaliação de saúde. E quem me motivou, quem me despertou interesse de fazer essa avaliação, claro, são muitos assuntos, a gente às vezes não lembra de todos o que pode falar, mas foi a minha esposa, né? Ela tem assistido um curso que ela comprou pela internet sobre esteatose. E, claro, para mim, esteatose é uma coisa que já a gente vem falando há muito tempo. Mas aí eu fiquei assistindo os cursos com ela e é muito mais grave do que a gente possa imaginar, né? Ou fígado gorduroso, esteatose, ou gordura no fígado, isso tudo se resume a uma coisa só, né? E a esteatose, ela é uma, para que vocês entendam, assim, é quando as células do fígado começam a receber gordura, né? Através da alimentação, né? Através dos carboidratos, através de um sedentarismo, vocês vão ver adiante, e que as pessoas não se dão conta. Então, toda vez que você começar a não cuidar da alimentação, você vai passar por isso, porque a indústria atual, a indústria do alimento, aquilo que tu compra no mercado, eles não estão nem preocupados com isso, sabe? Ao contrário, assim, ó, tu imagina se a Forever lança um produto, ela fica 3, 4, 5 anos para que aquele produto seja comercializado por 20, 30 anos. Ela pensa que aquele produto tem que fazer bem. A indústria do alimento, ela procura fazer um alimento que aquele alimento as pessoas tenham vontade de recomprar ele muitas vezes. E o que está acontecendo hoje? Os alimentos estão se tornando cada vez mais saborosos, né? Cada vez mais apetitosos, para que a gente tenha vontade de ir no mercado e comprar de novo, independente daquilo que ele vai gerar para nós.
Então, o que está acontecendo? As pessoas estão ganhando essa, digamos assim, ó, herança lá no seu fígado, inclusive crianças pequenas com esteatose, e casos graves, né? E quando o teu fígado está com de 5 a 10% já recebendo essa gordura com esteatose ou com gordura no fígado, ali eu botei a palavra deve ser tratado, mas para nós, aqui dentro, a gente fala, ele deve ser prevenido, né? Então é importante que a gente tenha consciência ou conheça um pouquinho sobre para onde é que a gente está indo, ou se a gente evitar, o que nós estamos evitando. Pode passar, ah tá, olha, à direita ali, ó. À direita vocês, eu tinha passado umas outras imagens, mas acho que não deu, né, Milene? Sobre a evolução da doença, né? O fígado, a primeira ali da esquerda é um fígado normal e o segundo é um fígado com gordura. Mas o estágio final disso é câncer no fígado. Tá? E hoje a medicina convencional, a medicina da quimioterapia, da radioterapia, não existe cura ainda para esteatose ou para esteatose, para câncer no fígado. Então é importante que a gente tenha consciência disso, porque a alimentação hoje ela leva para essa situação, né? Ou você muda o teu estilo de vida, você muda o teu modo de viver e de comer e de escolher o que tu come, ou tu vai para esse caminho, né? Não precisa ser câncer no fígado, mas pode ser uma cirrose. Vocês vão ver que a evolução disso é uma cirrose. E a doença, né, a esteatose, a gordura no fígado, ela é extremamente silenciosa. A gente não percebe que está tendo isso. Por isso que hoje tem crianças desenvolvendo com esses lanches rápidos, com muita alimentação, com muito bolo, com muita torta, com muita batatinha frita, faz com que a pessoa venha a ter lentamente gordura no fígado e nem sabe que está tendo, né? Por isso que eu sempre digo assim, ó, que quem procura previne, não é quem procura acha. Quem faz exames, daí eu não sou contra fazer exames, por exemplo, ao contrário, de ir ao médico, a gente precisa ir para saber aonde a gente está caminhando, ou para onde nós estamos indo e o que nós temos que fazer para evitar, porque a Forever nos oferece isso, né? Um estilo de vida, as opções, as decisões, vocês viram ali atrás do vídeo, né? A decisão é que você toma hoje e que você vai colher no futuro, né? Se você decidiu errado lá atrás, você vai colher errado aqui. Se você decidiu certo lá atrás, você vai colher certo aqui. Bom, pode passar, Milene. Ah, tá. Na parte de baixo, ó, sempre a gente colocou os produtos que podem ser mais indicados, assim, para essas situações, para prevenir, para recuperar uma situação mais grave. Então, vocês viram ali o Aloe Vera Gel, o Clean 9, o Fields, o Pomestin, o Ultra Body, o V-Force também aí é importante, o Ultra Light também é importante. Tá? Pode passar, Milene. Então, como é que eu descubro, por exemplo, assim, ó, o corpo ele sempre dá sinais. A gente que não... Se você estudar sobre a tua face, por exemplo, se você estudar sobre as suas unhas, né, o corpo sempre dá sinal que está faltando alguma coisa ou que lá internamente está começando a adoecer, né? As doenças degenerativas, e a esteatose é uma delas, elas não te avisam quando você está desenvolvendo. Elas não te dão sinal, assim, claro, né? E o homem, eu sempre digo assim, o homem, o macho, a figura, o homem, ele associa muito mais a uma doença quando ele tem dor. Senão nem no médico ele vai, né? Ele não procura. A mulher, ela é mais prevenida, ela aprendeu a fazer isso lá nos exames de rotina, né? Toda essa parte, então ela já tem essa cultura de prevenção. E isso tem que ser feito permanentemente. Por isso que todos os anos, eu faço o check-up completo, né? É importante a gente fazer isso. Mas, além disso, como é que eu posso saber, o tema de hoje, né, que é a esteatose, o fígado gorduroso, como é que eu posso saber se eu estou desenvolvendo isso, né? Por exemplo, fadiga, né? Cansaço, né? Eu fazia tantas coisas, hoje eu não consigo mais, né? Porque às vezes tem pessoa de 60 anos que consegue, que não muda muito o ritmo de atividade. Então, se ele começa a ficar cansado, ele pode estar desenvolvendo uma esteatose, né? Dor na parte superior do abdômen, né? Você pode ter isso permanentemente.
o bom seria fazer uma ecografia ou uma colangio-ressonância, né? A colangio-ressonância é um exame mais sofisticado e que pega bem se você está desenvolvendo a esteatose, né? Suor noturno, as fezes sem cor, um sono inalterado, aumento repentino de peso, perda repentina de peso, uma dor de cabeça permanente. Isso são situações que faz com que você possa desconfiar, não é que é só isso, tá? Mas pode fazer com que você desconfie que tu esteja desenvolvendo a esteatose. E isso está muito associado também ao estilo de vida que você leva, né? Ao estilo de escolhas que você faz, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham dentro de uma indústria e almoçam lá. Ainda que hoje tem empresas grandes que você tem lá 3, 4 opções de cardápio, né? Um cardápio mais integral, um mais gorduroso, ou um mais carregado de proteína. Então você ainda tem a opção. Mas a população, de um modo geral, ela não tem muito tempo para isso. E agora, nessa situação que a gente está vivendo há um ano mais, em situações de pandemia, as pessoas ficando mais em casa, mais estressadas, mais nervosas, perder o emprego, elas vão para uma alimentação mais barata, elas vão para uma alimentação que cabe no bolso delas, que às vezes não tem nem o que fazer, e invariavelmente isso vai para os carboidratos, tá? Que é a próxima tela que eu vou falar sobre ele. Pode passar, Milene. E aí, essa questão, principalmente dos carboidratos, faz com que, talvez hoje, seja a escolha do nosso dia a dia, a escolha da alimentação, aqui está mais... Deixa eu ver se aumenta. Não. Aqui está mais disponível para que a gente esteja desenvolvendo esteatose. E o que me fez, por exemplo, falar sobre esse tema em cima daquilo que a Andoanete ela tem feito aqui em casa. Quando eu falei para vocês em outras ocasiões que a gente cuida da alimentação, na verdade esse cuidado parte dela, tá? Parte muito dela. Por exemplo, semana passada nós tomamos uma sopa que eu achei maravilhosa, mas só para vocês verem o quanto a gente pode fazer diferente, tem que ter força de vontade. Foi uma sopa de espinafre, ovo, batata doce, que dá um carboidrato, mas ele é um carboidrato composto e não tinha muito, e um ossobuco, não sei como é que vocês entendem, músculo, ossobuco. E ficou uma sopa assim extremamente saborosa, né? E não assim prejudicial ao nosso corpo. Então, a escolha da alimentação, ela é fundamental. Mas a esteatose, ela era conhecida no passado, né? Ou a cirrose, né? Ou o fígado gorduroso, para quem usava muito álcool, para quem bebia, né? E, invariavelmente, as pessoas evoluíam para uma cirrose por causa do álcool, por causa da bebida mesmo, porque ela é extremamente calórica. Pode ver, a pessoa que toma uísque, né? O uísque, ele tem lá, não sei, 50%, 60% do teor alcoólico, 40% do teor alcoólico. Essa pessoa ela não tem fome. A fome dela é suprida pelo uísque. E se ela faz isso 10, 12, 15, 20 anos, ela vai ter cirrose. Isso vale para o vinho, vale para a cerveja, vale para a cachaça, né? Vale para qualquer situação que tenha um teor alcoólico muito elevado. Mas nos dias atuais, o que está mais disposto para nós, o que está mais fácil, são os carboidratos. São eles que fazem que a gente acelere hoje o desenvolvimento da esteatose. O carboidrato, ele por exemplo, um pão quentinho. Eu me lembro da Bey do Normei, que tem lá um trigo maravilhoso no Uruguai, que fazem aqueles pães, aquelas tortas lá maravilhosas. Quem é que não gosta? Claro que tem gente que não gosta, né? Eu, por exemplo, é o meu ponto fraco, tá? Café é o meu vício, mas comer, eu gostaria de sempre comer um pãozinho. Para vocês terem uma ideia, quando a dona disse assim, nós vamos mudar aqui em casa. Tá bom, eu disse, vamos mudar. E eu disse ontem de tarde para ela, final do dia, eu disse, loira, olha aqui, ó, uma padaria, faz
quase 2, 3 semanas que a gente não entra mais para comer pão, para comprar pão, né? E isso fez com que eu reduzi 2 quilos, só praticamente, eliminando praticamente tudo de carboidrato. Claro que não tem 100%, porque às vezes eu estou num hotel, né? Açúcar eu não uso, comer doce eu escolho o dia que eu quero comer, chocolate aqui em casa entra, por exemplo, o mais amargo possível, né? Então essas escolhas, elas não têm um valor assim baixo, né? Não é todo mundo que tem acesso, mas a gente pode começar com coisas mais simples. Então a minha sugestão para vocês é que, se daqui, desse bate-papo que a gente está tendo, se você entender que os carboidratos estão inflamando o teu corpo, porque depois tem ali, ó, uma outra causa de hepatite, uma outra causa de esteatose, é a hepatite viral, né? Hepatite B e C. A B a gente contrai por um vírus, a C é um vírus, mas que normalmente, em 95% dos casos, é uma transmissão sexual, né? E faz com que o teu fígado desintegre, né? Esse é o objetivo da hepatite C, é fazer com que o teu fígado acabe. E daí tem os interferons como tratamento, tem gente que entra em depressão, em pensamentos suicidas, não é uma coisa simples, tá? Aí depois vem diabetes, triglicerídeos, colesterol alto. O colesterol alto, eu quero aqui fazer um separado. Quando ele está até 300 hoje, o LDL, ele já não é mais tão problema. Eu sei que vocês vão ficar de cabelo em pé, mas hoje o colesterol já se sabe que o que os cientistas descobriram, que quem tinha colesterol alto e quem tinha triglicerídeos mais alto ou diabetes, o infarto era mais comum as pessoas que tinham triglicerídeos e diabetes. O que fez lá atrás com que muitos cardiologistas pensavam que o colesterol... Não é para você saírem comendo gordura, fritura, né? Aliás, a gente tem que evitar. Está ali escrito depois, né? Gordura, fritura, a gente deve evitar. Mas se descobriu que sempre tinha um ateroma perto do infarto, onde tinha acontecido a obstrução lá, né? Mas quase invariavelmente, quem leva essa pessoa, né, ao infarto, são as inflamações liberadas pelo fígado. As células do fígado, porque todas as células do fígado, quando você tem esteatose, elas começam a ficar com gordura. Essa gordura, o fígado é um órgão de energia, a gente chama de veia porta. A veia porta é uma veia bem grossa e que manda para todo o teu corpo tudo que foi processado ali. Quando você tem uma dieta inadequada, é inevitável, ele vai liberar essa inflamação para o teu corpo. E aí descobriram que os triglicerídeos, a glicose, a resistência à insulina, por exemplo, faz com que gere uma inflamação muito grande no teu corpo. E é essa inflamação que, não só, né, mas mais de 90% dos casos, é essa inflamação que leva o teu corpo a receber um infarto, uma isquemia, um derrame, uma trombose, um aneurisma, né? Então imagine, se vocês tirarem da alimentação de vocês os triglicerídeos, né, ou o carboidrato, daí o arroz branco, a batata inglesa, a maionese, né, o bolo, o biscoito, as tortas, isso vai fazer com que você reduza drasticamente a inflamação. Por isso que o Clean9, ele se cumpre, né? O Clean9, eu sempre digo, eu sempre falo, ele não é um programa de emagrecimento, tá? Muitas pessoas buscam o Clean9 para emagrecer. Por isso que a Lúcia está aqui entre nós, ela é uma pessoa que tinha dor de cabeça, ela era muito magra. Eu disse, não, tu precisa fazer o Clean9, teu nível de intoxicação é elevado. E aí, o que ela percebeu, né? Que as dores de cabeça que eram constantes e que está ali atrás citado como uma das formas de identificar se você está desenvolvendo esteatose, as dores de cabeça sumiram. Por quê? Ela promoveu uma mudança de hábitos. O Clean9, na verdade, quando você termina ele... Aliás, Milene, assim, ó, eu sugiro que uma segunda-feira seja somente para pessoas... Bota ali 4, 5 depoimentos de pessoas que fizeram o Clean9 e que declarem lá, que listem, né? Façam em casa primeiro sobre o que eu vou falar. Eu reduzi 4 quilos, eu tenho menos dor de cabeça, minha pele ficou mais bonita, eu durmo melhor,
eu cheiro melhor, né? Eu cheiro, minha intensidade do cheiro está melhor, o gosto do alimento mudou. Falar dos benefícios do Clean Eye, porque ele age no estômago, ele age no fígado, ele age no intestino, mas principalmente ele age aqui. Quando você enxerga que comendo muito pouco, porque é uma redução drástica de dieta, né? Você, tanto o homem quanto a mulher, come 1.200 calorias, e se você vai numa nutricionista por um problema sério que você tem, a dieta drástica dela, drástica a gente diz, né, é 1.200 calorias. E quando você baixa disso, ela vai ficar maluca. Só que a gente faz o Clean Eye e com 1.200 se sente com muito mais vitalidade, né? Então, o Clean Eye é um programa de apoio para promover mudança, para que você passe a eliminar a gordura no fígado, né? Passe a diminuir a chance de você estar evoluindo para uma hepatite, para uma cirrose, até para um câncer de fígado, tá? Então, o colesterol alto hoje, o que ele é importante, por exemplo, abaixo de 300, a gente sabe que ele produz hormônios, que ele faz reserva de gordura, que ele previne a circulação do sangue. Tudo isso, se você vai num cardiologista que não está atualizado, ele vai dizer, não, tu tá maluco, né? E se vocês, vou fazer um nome aqui que eu acho que todos vocês já assistiram, né? Assistam o Lair Ribeiro. O Lair Ribeiro, ele é um cardiologista. O Lair Ribeiro deu aula na Universidade de Harvard, né? Ele foi responsável por laboratórios de medicamentos, né? E hoje ele fala abertamente, assim, para todo mundo ouvir, os cuidados que a gente tem que ter. Não que ele fala mal, mas que tem que ter cuidado. E o nosso trabalho, que é um trabalho de prevenção, nós estamos na crista da onda. A gente está na crista da onda. Ah, eu tenho medo, João. Não tem que ter medo. Bota os selos de garantia. Eu, sábado, fui entregar produto e disse, olha, se tu questiona alguma coisa do que estou te trazendo, estuda esses 3 selos que estão aqui nesse suco. E aí tu vai concluir se o produto é bom ou não, se tu quer comprar ou não, né? E a preço final, né? A preço final. Então, ali em 15 minutos foi R$120 de lucro, né? Isso tem que ser colocado, mas a pessoa que está levando aquele produto, ela vai estar prevenindo uma esteatose. Eu disse, tu come muita massa, muito pão, muito bolo. Eu vivo disso. Então, tu vai ter gastrite. Eu disse, não, mas eu tenho gastrite. Então, olha, não tem erro. Principalmente para o olho claro, não só, né? Mas para o olho, isso tem que ser conversado com a pessoa. Para o olho claro, o açúcar, as massas, os bolos, os pães, o arroz branco é álcool para o fígado. É álcool, serve como um álcool para ele. Por isso a importância de a gente fazer o Clean Eye, fazer um programa de limpeza, usar o Aloe Vera Gel, o Pomestin, por exemplo, o V-Force, as vitaminas do complexo B e o V-Force, vale a pena você saber eu não conheço assim, uma marca que seja confiável, mas a concentração de vitaminas do complexo B e a concentração e mais a procedência da qualidade faz com que ele queime gordura, muita gordura no fígado, né? Porque quando você come muita massa, muito bolo, muito pão, arroz, doces, torta, e você não transforma isso em energia, né? Você não faz atividade física, isso faz com que o teu fígado ele guarde aquela gordura. Ele pensa assim, bom, o João vai usar essa gordura aqui, então eu vou deixar aqui como reserva, né? E aí ele transforma em glicogênio. Esse glicogênio, quando ele começa a acumular, ele vai fazer um fígado gorduroso. É inevitável. E aí você vai passar problema, vai ter problema, né? Porque o fígado, junto com o intestino, talvez são os 2 órgãos mais importantes do nosso corpo, né? A gente precisa aprender a cuidar deles. O Fields, uma pessoa que não tem condições, por exemplo. O Fields of Greens, ele é um hepatoprotetor. O que é hepatoprotetor? Protetor hepático, protetor do fígado. Então é uma forma de você potencializar. E quando você toma 4, 6, 8 pastilhas do Fields of Greens, significa, assim, para vocês terem uma ideia, tá? Em benefícios, em vitaminas, sais minerais, em fibra, em clorofila, em nutrientes,
O mesmo que você comer 3, 4 quilos de verdura. Então, imagina para a alcalinidade do teu sangue, para um alívio do teu fígado. Por exemplo, eu vou falar aqui algo que não deve ser estimulado, mas que você precisa saber. Tem um antioxidante, é um nome muito difícil, eu nunca me lembro, tá? Eu já tentei gravar, eu não me lembro o nome, tá no Fields of Greens, tá nos brotos. E ele quebra o álcool. Ele não deixa o álcool ser transformado em aldeído. E o aldeído é um álcool que castiga muito o fígado. Quando você toma o Fields of Greens antes de beber, por exemplo, ou depois que você bebeu, é como se você tivesse um segundo fígado no teu corpo. E aí toda essa molécula de álcool, ela é quebrada com muito mais facilidade e não deixando com que o teu fígado seja agredido. Então, uma pessoa que, eu não tenho condições e tal, eu estou com fígado gorduroso, indica o Fields assim, ó, sem sombra de dúvidas. O Clean9 hoje, eu digo assim, ó, que ele é um programa que ele pode atender melhor a expectativa dessas pessoas que querem promover uma mudança, porque são 9 dias só, os 2 dias sem comer e do terceiro ao 9º dia, uma refeição por dia. E quando as pessoas terminam de fazer ele, elas dizem assim, mas João, eu comi tão pouco, me sinto tão bem, então significa que eu posso mudar meus hábitos. Com certeza absoluta que pode mudar. Eu queria falar também do Ultrabody, porque o Ultrabody, ele não deve ser utilizado somente para diabéticos, né? O Ultrabody, ele deve ser utilizado também para que você cuide da tua alimentação no teu dia a dia. Por quê? Porque o Ultrabody, ele é rico em picolinato de cromo. O picolinato é como se fosse um aminoácido e vai fazer com que você possa acelerar o teu pâncreas para regular a produção de insulina, né? Eu falei, acho que uns 15 dias atrás, sobre os hormônios, né? A importância de a gente cuidar da parte hormonal, porque o diabetes, ele é uma questão de enzimas, mas ele também é uma questão hormonal, né? E claro, e também emocional. Eu sempre digo assim, que a pessoa que é diabética é porque ela perdeu o doce pela vida em algum momento, né? Ou por um trauma, ou porque perdeu o marido, a esposa, porque separação, porque quebrou uma empresa, seja qual for a situação que teve envolvimento aí atrás, né? Então, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer na prática, assim, do dia a dia para cuidar, para que eu venha a envelhecer saudável, né? Uma delas é a gente cuidar da alimentação, né? Cuidar do consumo dos carboidratos. Aqui, agora eu consegui aumentar um pouquinho. Ficou tão pequeno. Cuidar do consumo dos carboidratos. E aí, vocês pensam assim, ó, para mim, imagina um italiano, é só olhar ali o meu nariz que vocês vão ver que eu sou italiano, né? O italiano ele cresce comendo massa, comendo pão, comendo bolo, né? Cresce. A Antoinette aqui, por exemplo, ela é boleira. Pensa numa mulher que sabe fazer bolo de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, e um mais gostoso do que o outro. E a gente simplesmente largou de fazer isso. São 30 dias de mudança que a gente se propôs. E foram 2 quilos em menos de 10 dias, né? O quanto isso é significativo, porque o emagrecimento hoje ele está muito na sociedade uma questão de estética. Mas nós aqui trabalhamos o emagrecimento numa questão de saúde, né? Vocês viram aí o Rui saindo. Talvez se fosse 15 anos atrás, 10 anos atrás, Rui, tu pegar a tua bicicleta e ir até a loja da Forever para comprar produto, tu ia chegar lá esgualepado. E hoje não, né? Porque eu me lembro quando tu me disse assim, João, eu hoje, todas as manhãs eu faço minha caminhada. O Rui, para quem não conhece, ele mora em Porto Alegre, ele mora bem perto, bem próximo do Rio Guaíba ali, né? Então fica uma caminhada bonita, né? Isso também, claro, que vai ajudar, né? Mas eu quero dizer que as escolhas fazem a diferença para nós, né? Então, a medida mais eficaz que a gente tem, de primeira atitude, é emagrecer, tá? Quando você tem, por exemplo, 70 quilos, né? 70 quilos, se você reduzir 5 quilos, claro, 70 quilos, considerando que você está acima do peso
ou que a tua escolha na alimentação é muito carregada em gordura, fritura, carboidratos, né? Não, porque existe hoje muito falso magro, né? Eu falo isso abertamente, quando a pessoa ela aparenta estar magra e a gente faz lá a medida por bioimpedância da taxa de gordura, vê que está elevada, essa pessoa está com o fígado passando trabalho, não tem jeito. Então, uma pessoa de 70 quilos e ela emagrecer 5, né, dá 4.900, 5 quilos, já vai fazer uma diferença grande. A outra é evitar gordura, fritura e doces, que eu já falei bastante, né? A colina é uma vitamina do complexo B. Ela está presente nos nossos complementos, né? E talvez a forma mais fácil de a gente obter é a soja, tá? A lecitina de soja, ela é rica em colina. A única coisa é saber onde é que você vai encontrar a lecitina de soja que seja segura, assim, né? Mas a colina é uma vitamina do complexo B que transporta os triglicerídeos, que vai gerar inflamação para a corrente sanguínea para ser eliminado, né? Eu digo assim, ó, se eu tiver que fazer uma escolha, João, qual é? É os carboidratos, né? Os carboidratos é aquele que eu deveria escolher para retirar da minha alimentação se eu tenho prática de comer todos os dias, seja no pãozinho, no café da manhã, seja o que for. Eu, por exemplo, para quem gosta do café com pão, por exemplo, aqui a gente usa, falando italiano, né, chimé de figo, uvada, queijo, salame. O italiano, ele aprendeu a ser assim, né? Então, mudar esse hábito, né, quebrar esse padrão não é fácil. Quando eu fiz o Clean pela primeira vez, eu fui chamado, naquele tempo, que foi lançado o Clean, foi me pedido para que eu fizesse o lançamento do Clean, né, para todo o Rio Grande do Sul. E daí essa palestra foi lá em Porto Alegre. Daí eu pensei assim, puxa vida, como é que eu vou falar se eu não fiz ele, né? E daí eu fiz o Clean, né, antes de chegar assim, e descobrir como é que era, e eu fiz o Clean. Quando eu fiz o Clean, eu aprendi a usar, eu não queria fazer, tá? Sabe por que eu não queria fazer? Porque eu não queria deixar de preparar o meu café da manhã. O meu café da manhã eu preparo a minha mesa, eu boto tudo que tem direito, tudo que vocês possam imaginar, era assim, tá? Agora já deve fazer, acho que uns 3, 4 anos, que o meu café da manhã é o Ultra Light. Nem tomo mais aveia depois disso, eu tomava sempre com o shake, eu sempre tomava aveia. Hoje eu tirei a aveia porque a aveia tem glúten, então ela leva a inflamação. Não tem mais aveia, eu uso psyllium, eu uso amaranto, que é rico em ácidos graxos, eu uso leite de coco em pó, eu uso canela em pó, uma banana, normalmente uma banana, e uma água. Eu gosto de tomar ele morno, então eu tomo com água morna. E a partir daí, hoje já fazem, acho que uns 5, 6 anos, eu não sei mais, que eu nunca mais tomei café da manhã. Claro que quando tu viaja, assim, tu acaba tomando. Mas em casa, seja sábado, domingo, feriado, o meu café é o Ultra Light, é o shake. Todas as manhãs, todas. Então, o Clean serve também para isso, tá? Para quebrar um padrão e te ajudar a promover uma mudança. Evitar bebidas alcoólicas ou que você tome de modo prudente, de modo coerente, né? Na nossa casa, que a gente gosta de um vinho, normalmente um vinho tinto. Hoje eu aprendi, Normei, que o vinho Taná é o vinho da juventude, né? É o vinho da gente, é o vinho mais precioso para a gente envelhecer saudável, né? E eu sei que aí no Uruguai o vinho Taná, ele é muito valorizado, né? E eu sei que vocês tomam vinho Taná. Então, hoje a gente também aqui em casa está tomando vinho Taná de uma forma assim, prudente, sempre nada de exageros, mas para cuidar da saúde. A atividade física, ela é inevitável. Vocês pensem assim, ó, vamos para o passado. Vamos lá para os nossos pais, né? Eles comiam de manhã, iam trabalhar na lavoura, na roça, né? Ou lá no engenho, ou no campo, iam trabalhar o dia inteiro, suavam, chegavam em casa magro, com fome, comiam bastante, no dia seguinte iam para a luta de novo. Então eles eram uma pessoa, pode ver as fotos antigas, são pessoas magras, não tem gordo, né? Não tem pessoa acima do peso, porque a atividade física deles era muito intensa, era extenuante. Então o que eles comiam ia tudo fora, era tudo transformado em energia. Hoje nós
Ao contrário, nós ficamos dentro de casa. E agora, na pandemia, é pior ainda. Se você não tem consciência de atividade física, você vai falhar. Vai falhar, né? A metionina e a cisteína são 2 aminoácidos que são importantíssimos para desintoxicar. Daí, no aloe vera, todos os 3 sucos, no beets, no aloe vera e no aloe berry nectar, eles têm bastante metionina e cisteína. Na geleia real tem metionina e cisteína. Por isso que, para muitas pessoas, pensa que geleia real é somente para a cabeça. Eu falo que uma boa parte é para isso, mas ela age no fígado também, tá? O Fields of Chris tem metionina e cisteína, o Forever Daily tem metionina e cisteína, o Ultra Light tem metionina e cisteína. Tudo isso é uma forma de a gente estar usando substâncias hepatoprotetoras, né? A silimarina, para quem não conhece, assim, a gente pode falar como o chá de cardo mariano, né? Cardo mariano. Ele também é um hepatoprotetor. Ele é protetor do fígado. Então, você pode, por exemplo, assim, ó, sei lá, eu comi um churrasco, né, ontem. Quantos daqui, dessas 30 pessoas mais que estão assistindo, comeram churrasco? Se quiser fazer depois do almoço um chá de silimarina, é uma flor cor-de-rosa, é bem fácil. Em casas de produtos naturais vocês encontram. É uma boa vocês tomarem, né? Os ácidos graxos, quando uma pessoa diz assim, mas eu já tomo anticoagulante, e daí eu vou tomar esse ômega, ainda vai se tornar mais anticoagulante. Quando você toma um ácido graxo, ele é processado no fígado, tá? E é pela veia porta que o teu sangue é distribuído com os nutrientes para todo o teu corpo, tá? Então, quando você toma ácido graxo, você já vai melhorar a qualidade do teu sangue lá no teu fígado. Daí a importância dos ácidos graxos. Se eu não me engano, tem um site que fala sobre hepatite C, www.soupositivo, eu não me lembro mais, tá? Não vou falar, e fala basicamente da importância dos ácidos graxos para a hepatite C. Então, não está nem colocado ali, mas as consequências do fígado gorduroso ou da cirrose hepática, né? A consequência para onde vai a doença, onde ela evolui, os ácidos graxos podem estar evitando essa situação, né? Os antioxidantes, todas as doenças degenerativas, artrite, artrose, hepatite, diabetes, cirrose, câncer, o que for, tá? Elas vão provocar radicais livres. Inevitável, elas vão liberar o oxigênio livre. O oxigênio livre, ele destrói tecidos. Tecido do pâncreas, tecido do fígado, tecido da vesícula, tecido da pele, não importa onde, do coração. Então, toda vez que você toma um antioxidante, você está prevenindo essa formação de radicais livres, tá? E aí, o nosso Pomestim, ele é um espetáculo para poder eliminar ou não deixar formar os radicais livres. E eu sugiro que vocês tomem o Pomestim junto com o Aloe Vera Gel, que fica um sabor maravilhoso, gostoso de tomar, e você está, aumentando a tua imunidade. Se a gente reduzir assim os benefícios, né? Tu aumenta a imunidade, e o outro que tu evita a formação de radicais livres. E as fibras, né? Você sabe que tem estudos muito sérios que diz o seguinte, que a pessoa que come muita fibra, ela evita o câncer, né? Porque acaba carregando muita impureza, muita toxina, muita sujeira, muito defensivo agrícola, muito conservante, acaba levando embora. A metionina, a cisteína e as fibras faz com que você limpe mais o teu intestino, né? Acho que a próxima, Milene. Tá. Então, o Clinai é um só, né? O Clinai é um dos produtos só, né? Porque o Clean ele é formado por 4, mas se você reduzir ele, é um produto, né? O objetivo do Clinai é esse aí, que tá aí, né? De eliminar toxinas, eu sempre digo assim, ó, que o Clinai te dá um descanso para os órgãos internos, né? Por quê? Porque você aprende a comer menos. Então, quando você dá um descanso para os órgãos internos, se você tem
excesso de gordura ali acumulada, você vai ver que vai acabar queimando essa gordura. Você vai gastando aquela reserva e vai fazendo com que você entre no equilíbrio. Porque no fundo e por último, todos os nossos produtos, mesmo o Fields of Greens, mesmo ele, né, eu não desconsidero o Fields of Greens. Ao contrário, eu enalteço ele. É levar o teu corpo a um equilíbrio. Então, levar o teu corpo a um equilíbrio é estar bom de cabeça, é ter bons pensamentos, é resolver as coisas que estão te incomodando, é partir para a luta, né? Então, ali, a autodeterminação, a Milene botou lá no início, quando me apresentou, a gente precisa ter isso muito claro, o que tu quer para a tua vida, né? E não se acomodar, fazer reflexões, volta e meia, tu precisa fazer reflexões, senão você acomoda, dependendo de como foi a tua cultura de educação, isso se torna pior, né? Ter boas noites de sono, ter vontade de dormir bem, né? Então, quando eu fiz pós-graduação, eu falei sobre a posição da cama no quarto e a interferência no sono. A posição da cama, quarto fechado, sem espelho, sem barulho, sem nada, faz com que tu tenha um sono adequado, um sono correto, e você acorde disposto, né? Dormir cedo faz com que você entre dentro do ciclo circadiano. A atividade física, porque hoje, infelizmente, o nosso estilo de vida faz com que a gente tenha botão para tudo, até dentro do carro. Hoje a gente nem mais a maçaneta tem para abrir um vidro, tu aperta no botão, ele abre, fecha o vidro, né? Faz as TVs, os fornos de micro-ondas, tudo isso está programado para que a gente só clique num botão, né? Então a atividade física é fundamental. A escolha da alimentação, né? Eu acho que a gente vai mudar muito, né? A indústria, tem uma parte da indústria que se preocupa com boas escolhas, né? Porque tem gente consciente. E nós temos um trabalho de conscientizar as pessoas, né? Nós temos um trabalho de fazer isso e a pessoa saber que ela pode viver melhor com os pensamentos, com a atividade física, com a alimentação, com o sono, com os seus relacionamentos, com o negócio. Então, aquela pessoa que, por exemplo, não pensa que não dá certo na Forever, assim, eu não consigo ter o meu negócio andando, né? E aí começa a criar sentimentos, esses sentimentos, eles vão afetar o teu fígado. E aí ela vai lá e come um chocolate, ou come um bolo, ou come uma torta para diminuir a ansiedade, ou para se satisfazer, e no segundo momento aquilo lá já volta de novo, e daí ela vai de novo, e come de novo, está sempre beliscando. Pense que você tem que ter o uso da razão para viver bem, né? Eu vou usar um termo assim que eu acho que cabe bem, né? Não é que não é fácil viver, né? Porque se a gente falar assim, viver não é fácil, né? Estar vivo, né? Não é fácil. Ou fazer o teu dia andar não é fácil. Se você fica nisso, você pode lamentar muito isso, né? Lamentar todas as dificuldades que vêm no teu dia. Mas esse viver não é fácil, se você dizer assim, não, todos os desafios que eu tenho no meu dia me fazem melhor, me fortalecem, né? E às vezes tu nem se conhece. Eu vou tirar meu óculos agora. Às vezes você nem conhece a tua capacidade de superação, o quanto você é capaz de fazer mais, né? E aí a necessidade de a gente trabalhar isso na nossa cabeça, né? Por isso que esses grupos que a gente permanece aqui, né, ativos, né, ou que você participa no grupo, nesse grupo Saúde com Forever, nos treinamentos de segunda de manhã, te fazem diferente, né? E o assunto de hoje, ele é um assunto talvez até assim, mais forte do que o Covid, mais forte do que o infarto, mais forte do que o câncer, porque ele é um estágio inicial para tudo isso, né? E quando tu tem o teu fígado saudável, muitas coisas são diferentes, né? E todos os produtos que a gente tem, né? Se a gente tivesse que pegar assim, vitamina C, Fields, Ultra Body, Geleia Real, Forever Daily, Aloe Berry Nectar, Aloe Vera Gel,
tudo isso vai fazer com que a gente esteja cuidando do nosso corpo, né? Mesmo a nível de pele, a gente nem falou sobre pele, né? Tem muitas pessoas que têm muitas manchas na pele, coceira na pele, pode estar associado ao fígado, né? Então, a Forever tem isso claro para nós, né? De poder, com que a gente escolher um produto lá, seja para lavar o cabelo, seja para passar uma loção, o objetivo sempre é saúde, né? E isso tem que ser divulgado. E por isso que a Milene fez aquela pergunta ali no início, qual é o teu sonho, né? O que você realmente quer para a tua vida? O que tu deseja de mudança, né? Se é R$300 por mês, se é 500, se é reconhecimento, se é viajar, se é o cheque de divisão de lucros, se é trocar de sofá, não importa se é pagar faculdade para o filho, isso você tem uma estrutura de apoio, que é a Forever Living, né? Com os produtos, com conscientização, com mudança de hábitos, mas você precisa ter, claro que é um negócio. Nós falamos aqui até agora de saúde, mas atrás da saúde tem uma outra questão envolvida, né? Tem a atividade empreendedora, tem comprar um suco por 93 e vender por 127, né? Esse lucro, ele é teu, né? Essas coisas têm que estar muito presentes para a gente poder ir à luta, né? E daí o fígado agradece. Mudanças de hábitos fazem com que o nosso fígado agradeça. Muito, muito. Milene, eu acho que é isso. Já até falei as palavras finais, viu? Nem dei espaço para perguntas. É porque acabou faltando tempo, na verdade. Deveria ter um assunto maior. Tem uma pergunta, João Carlos, que... Pode falar. Pode falar... Ai, desculpa. Aqui entrou... Que eu tenho o celular para ativar as pessoas que entram, por último. Então, pode falar. Tem uma pergunta. Pode me perguntar. Qual a diferença de ingerir soja ou proteína de soja? Olha, sim, já vi se deve comer ou não, né? Olha, o que tem da soja que seria aconselhável são os fermentados, tá? Shoyu, miso, tofu, misoshiro. Os alimentos fermentados, eles são aconselháveis. O problema da soja hoje é essa questão geneticamente modificada, né? Eu não sei se, acho que eu não falei aqui, uma vez eu fiz uma palestra, a Neldi, é uma gerente que eu tenho ali de Erechim, e ela me levou numa cidade, Tiradentes do Sul, né? Me levou numa cidade lá para mim fazer uma palestra para os agricultores. E quando eu me lembro sempre do Alexandre Garcia, que ele dizia assim, não, a gente tem que ter geneticamente modificada a soja, porque não vai precisar mais usar defensivo agrícola, não sei o quê, não vai vir mais peste, tal. E daí eu fiz uma pergunta para eles, né? Eu já sabia a resposta. Se eles já tinham utilizado naquela safra ali que estava para ser colhida, algum tratamento, né, na soja, que aparentemente não precisava, porque ela era geneticamente modificada. Eles me disseram que já tinham dado 7 cargas de defensivos, né? E isso mostra que, além dela geneticamente modificada, e daí tem estudos que aumentam o cérebro, que cai a imunidade, né? Além disso, tem a quantidade de defensivos agrícolas. Então, eu quero dizer assim, que é muito difícil de a gente escolher alimentos hoje. E sobre soja, assim, propriamente dita, né, pastel de soja, carne de soja, leite de soja, por exemplo, para o homem, ele tira a libido, muito. Para a mulher, se a mulher tem câncer de mama, ela não pode usar a isoflavona em grande quantidade. E aí a soja pode ser... Tem alguns tipos de câncer que é questão genética, E aí pode estimular a doença. Então, eu não aconselho, tá? Eu não aconselho.